Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o Procurador-Geral do Estado, o Dr. Rogério Galo, e nós vamos conversar sobre vários assuntos, mas um dos assuntos importantes que ocupa hoje, inclusive, a página política do Jornal Gazeta, a página 8A, que é a questão da continuidade da obra do VLT. Quer dizer, o Estado está aguardando ainda uma opinião do Ministério Público e da Justiça para que o acordo feito com o consórcio que está construindo o VLT seja homologado pelo Poder Judiciário. Então, gostaríamos de saber do Dr. Rogério Galo como é que estão esses entendimentos e qual que é a perspectiva, porque o Ministério Público Federal pediu aí 30 dias de prazo e o juiz deu 25, né? Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Capital. De fato, o Ministério Público Federal pediu mais 25, pediu e o juiz concedeu, o juiz federal que analisa a matéria concedeu mais 25 dias, portanto até o final do mês de maio, para analisar o termo de acordo que foi oferecido pelas partes com subsídio numa perícia que foi realizada pela KPMG. É importante aí a gente voltar no tempo e lembrar que em 2015, quando o governo do Estado, junto com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, diante de indícios de que existiam irregularidades e reconhecendo que é uma obra muito complexa, uma obra ferroviária, uma das poucas do Brasil, né, de obras ferroviárias urbanas, né, então uma obra de grande complexidade do ponto de vista de engenharia e também do ponto de vista de engenharia de custos, contratou então uma consultoria, o que foi acatado pelos Ministérios Públicos e também pelo juiz federal, Dr. Ciro Arapiraca. E a consultoria contratada é a consultoria KPMG, uma das 4 maiores consultorias do mundo, é uma consultoria global. É contratada internacionalmente, inclusive, respeitada mundialmente. Respeitada internacionalmente, quer dizer, tem pedigree, grife, e analisa corriqueiramente, mundo afora, projetos dessa envergadura e dessa complexidade. Nesse relatório foram feitos muitos apontamentos e cenários, né? Não só em relação à execução do contrato, mas também apontamentos para o futuro do que deveria ser feito em relação à viabilidade e à operação do VLT. Decorreram aí mais de 12 meses de negociações de parte a parte. É importante deixar claro que o consórcio também, o consórcio VLT, contratou uma empresa de consultoria também, entre as 4 maiores do mundo, a Ernst Young, e para contrapor no processo, está nos autos, inclusive o Ministério Público Federal também analisa essa auditoria que foi elaborada na perspectiva do consórcio, uma auditoria independente também, cujos valores deram de forma bastante discrepantes, né? Inicialmente, o relatório da KPMG apontou 600 milhões de reais, ainda era um relatório que não previa aspectos que foram considerados agora, a gente pode tocar mais adiante um pouco, e esse relatório da Ernst Young apresentava um valor de 1,4 bilhões para ser retomada a obra do VLT. Nós conseguimos chegar a um acordo num valor de 922 milhões, que envolve valores que não haviam sido analisados pela KPMG, que eram valores de passivos, que eram valores também relativos a reequilíbrio do ponto de vista que você vai esticar essa obra por mais 24 meses, então você tem que reequilibrar esse contrato, que são custos indiretos que a companhia vai ter. E uma premissa, Antero, que é fundamental, Mauro, e talvez isso aí tenha escapado a todos. O relatório da KPMG, que foi uma perícia que foi contratada pelo Estado e está no processo judicial, que discute de quem é a responsabilidade pela paralisação da obra. É do Estado? É do consórcio VLT? A KPMG, como perita contratada, ela cravou que 68% da responsabilidade pela paralisação da obra seria do Estado de Mato Grosso. Por conta, não sei se aí, acho que é importante nesse momento de debate trazer à tona. Lá atrás, Antero, demorou-se 8 meses para o Estado efetuar o primeiro pagamento, na primeira medição. Houve problemas de parte a parte em desapropriações. A KPMG, houve responsabilidade também do consórcio VLT, que não apresentou alguns projetos que dariam base a desapropriações mais exatas por parte do Estado. Mas é importante deixar claro que na fórmula que foi criada pela KPMG,
a responsabilidade foi assim dividida, eles chamaram até de culpa compartilhada. O Estado teria 68% de responsabilidade e 32% seria de responsabilidade do consórcio VLT. E isso foi usado, inclusive, para os valores que serão pagos, né, que se referem à prorrogação do contrato. Nós aplicamos nesses itens esse compartilhamento de responsabilidade. Nós deduzimos 32% dos valores para fazer esse desconto da responsabilidade do consórcio. Mas nós temos, então, uma relação contratual muito tormentosa e que, se nós eventualmente rompêssemos esse contrato do ponto de vista jurídico, a chance do Estado entrar numa condenação depois muito grande seria bastante elevada, inclusive dos valores e eventualmente até de custo de oportunidade. Então, esses valores nós mensuramos só do que tem, só para se ter uma ideia. O que custaria isso, caso rompesse o contrato, só para ser expectativa de prejuízo, Mauro, aos cofres públicos? Só do que está reconhecido são 322 milhões. São 322 milhões. Então, desses 922, 322 milhões são de valores de passivo, de valores que o Estado tinha já que ter pago e não pagou, que teria que pagar de qualquer maneira. Mas e 600 seria tá aí. Você chegou num ponto importante. 322 milhões. 322 milhões. Tá bom. O Wilson Santos, atual secretário da cidade, fala que houve um superfaturamento e que eles receberam 380 milhões a mais. 380 milhões a mais. Como é que o Estado está devendo 322 se eles receberam 380 milhões a mais no parecer da CPI? 415 no parecer da CPI é importante deixar claro que esse valor que foi mensurado, Antero, é importante a gente trazer isso a claro. Você tem uma grande audiência e é importante a gente deixar todos esses números muito claros. E está sendo debatido de forma muito transparente com o Ministério Público, inclusive apresentando isso à rede de controle. Esse valor que a CPI apontou foi num cenário em que não se considerou a culpa atribuída pelo relatório da KPMG pela paralisação dos contratos ao Estado. Inclusive, lá atribui um valor de 170 a 180 milhões de reais em multas. Então, essas multas elas só têm sentido se tem responsabilidade pela paralisação. Então, ali partiu-se do pressuposto de que toda a responsabilidade pela paralisação da obra, pela não conclusão, foi do consórcio. Então, esse é um ponto muito relevante que a gente tem que trazer ao debate. É um pouco de lucidez em algo que, de fato, é muito passional. O VLT, ele tem uma carga passional por conta da demora. Todo mundo quer, né? Exato, Antero. E esse é um ponto muito relevante. Isso era para ter acontecido em junho de 2014. Nós estamos prestes a junho de 2017. Então nós temos um atraso aí monumental, colossal. Então isso gera expectativas. E exatamente essa é uma diretriz que nos ocupou, do ponto de vista jurídico, a questão da economicidade. Nós temos que agir também dirigidos para resultados objetivos para a população. Se nós hoje fôssemos fazer uma nova, vamos supor que rompêssemos com o contrato, Mauro, ia ficar esse passivo para trás, que certamente um dia essa fatura seria cobrada do Estado de Mato Grosso num precatório. Ou não. Ficaria um passivo. Poderia ficar, Antero, por conta dessa perícia que está dentro do processo. Esse é o risco que nós sofríamos, né, e que sofremos, de fato. Porque já tem uma perícia dizendo que 68% da responsabilidade foi uma perícia contratada pelo próprio Estado. Então, veja a nossa dificuldade. E esse é o diálogo que nós temos feito com o Ministério Público, né? Inclusive, o próprio juiz federal falou, olha, o acordo, ele fez uma exortação num despacho dele de fevereiro ou de março, o doutor Ciro Arapiraca, falando que a melhor solução para esse caso, de fato, era uma composição, era um acordo. Então, nós nos orientamos pela economicidade. Nós temos que, de fato, produzir melhores resultados, o VLT no menor tempo, e pelo menor custo possível. E aí é um relatório também que é fundamental da Controladoria, é um trabalho belíssimo. Eu quero aqui elogiar o meu colega Ciro Rodolfo e a equipe da Controladoria. Fez um trabalho também muito sério, analisando os cenários. Se nós fôssemos romper, porque isso é importante na tomada de decisão. Beleza, vamos romper então com o consórcio VLT e vamos fazer o que com esses trilhos que estão lançados? Com esse fazer uma nova licitação. Uma nova licitação. O custo para uma nova licitação, e esse relatório tem que vir a lume, é em torno de 250 a 300 milhões de reais a mais que nós gastaríamos para uma nova licitação. E aí tem um risco que a Controladoria coloca que não é passível sequer de ser mensurado nesse momento. E quem é engenheiro e está me ouvindo vai saber o que eu vou dizer. A licitação que foi feita foi um RDC.
um regime diferenciado de contratação, cuja elaboração dos projetos, ela fica toda de responsabilidade da empresa que é contratada, que é vencedora da licitação. Então, o que acontece? Quem elaborou os projetos foi o consórcio VLT. Então, se nós fôssemos licitar, nós íamos licitar com projetos que não são nossos e que não foram realizados, que não serão realizados pela empresa que será contratada. Então, todo o risco de engenharia que existe, que está acoplado a qualquer obra pública, não seria assumido pela empresa que vence a licitação. Seria um risco do Estado. E esse é um risco que hoje a gente aloca com o consórcio VLT. Há essa, aspas, vantagem de você também retomar. Todo o risco de engenharia que existir é de responsabilidade do consórcio e, sobretudo, da empresa líder, que é a Serra Almeida. Então, assim, além desse aspecto do que é possível de mensurar e também do aspecto de riscos, a retomada do VLT, ela de fato, com o próprio consórcio, é o que torna a possibilidade de termos, no menor custo possível e no menor prazo, o VLT implantado e rodando efetivamente em Cuiabá. E é importante deixar claro que nós pensamos também na matriz de riscos. Por que aconteceu tudo que aconteceu aí com o consórcio? Os prazos não foram observados, a população não sabia para onde ia. É mais ou menos, Antero, o que aconteceu com a CAB no passado e que nós fizemos aquela intervenção na prefeitura. Ninguém sabia, era uma queixa do Sinduscom, por exemplo. Onde que a CAB vai começar a lançar tubulação em Cuiabá de esgoto e de água? Ninguém sabia, não tinha plano diretor. Dessa vez nós colocamos objetivamente quais são, para o consórcio VLT, o início, meio e o final das obras. Um cronograma objetivo. Não vai sair furando tudo como foi feito. Não vai sair furando tudo. A população vai ser informada, inclusive a ideia é que se tenha ali no centro, na tal Ilha da Banana, né, que nós tenhamos ali um painel que demonstre passo a passo a evolução da obra nesses 24 meses. E foi criado, por esse acordo, por esse termo de acordo, algo que não existia no contrato, que é uma central de gerenciamento de riscos. E nessa central de gerenciamento de risco vai estar presente o Estado com seus representantes, vai ter um procurador, um controlador, nós convidamos até o Ministério Público, vai ter engenheiros lá da Secretaria de Cidades, estará a gerenciadora da obra, que é responsável pela fiscalização, e também o consórcio. Toda semana terá que ter reuniões, nós vamos antecipar a todos os eventos. Não haverá possibilidade da população e dessa empresa enganar mais a todos nós, ao Estado, enganar a população de Cuiabá. Toda semana nós emitiremos relatórios sobre o avanço físico da obra. Está surgindo um problema de desapropriação em uma determinada área que eventualmente pode impactar no cronograma. Nós vamos nos antecipar a esses eventos. A empresa não vai poder ficar lá aguardando, sabendo que tem um ponto que é de responsabilidade do Estado e que pode atrasar a obra. Ela vai se esconder para lá no futuro falar, olha, você não fez aquela desapropriação, agora a responsabilidade pelo atraso é do Estado. Não, nós vamos nos antecipar a todos os eventos. De fato, esse cronograma de 24 meses, ele é execuível e o valor que foi colocado é o menor custo possível para o Estado. Duas questões, Mauro, senão a gente vai perder em cima do que o Dr. Rogério Galo está falando. O senhor falou aí da questão do RDC, que é a empresa que fez, e pelo sistema RDC, ela que faz o projeto, etc. e tal. A CPI vem a ponto seguinte, a empresa foi contratada pelo sistema RDC, e no sistema RDC, e gostaria que o senhor explicasse se é verdade ou equívoco da CPI, e no sistema RDC não pode ter ampliação de prazo nem ampliação de valor. Em tese, sim, Antero. De fato, não pode ser. Você pode ter aditivo de prazo se houver mudança de projeto, mudança de escopo. E se você me perguntar, hoje, objetivamente, se fôssemos fazer uma nova licitação, você faria nas condições que foram feitas? Não. Objetivamente, a resposta é não. Só que nós temos uma obra feita com um contrato assinado há 5 anos atrás. Essa licitação é de 2012. O que fazer? É o que nós chamamos, é um passivo que nós temos que resolver. De fato, pela regulamentação do RDC, pela legislação e pelo contrato, nós teríamos dificuldade em fazer essas prorrogações. É por isso que nós estamos num ambiente de um acordo judicial e que está envolvido tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal e todos os órgãos de controle interno. É um cenário excepcional que está a demandar uma solução também excepcional e absolutamente transparente no âmbito judicial e com a presença dos ministérios públicos. Tá. Uma outra questão que o relatório apontou, da KPMG, é que é o seguinte, que foram comprados mais vagões do que o necessário. Eu já conversei com quem entende de VLT e eles acham o seguinte, que olha,
a KPMG é uma grande empresa, uma empresa extraordinária internacionalmente, às vezes é uma bobagem. Esse negócio de que comprou mais vagões é uma bobagem. O VLT vai precisar dos vagões que foram comprados. Esse é um aspecto que de fato consta do relatório da KPMG, só que nesse momento do termo de acordo nós não estamos avaliando ainda a operação. São duas coisas que caminham paralelas. Uma é o acordo para que nós retomemos aí as obras e nós tenhamos o VLT em 24 meses a partir da ordem de serviço. Esse é um aspecto que está no termo de acordo. Com relação à operação, e aí o número de vagões diz respeito a uma questão de demanda da operação. E isso nós já temos aí uma modelagem, vai ser lançado um edital de procedimento de manifestação de interesse para que empresas venham e tenham condição de apresentar seus estudos. A ideia é que esse edital, a partir do momento em que nós tenhamos a ordem de serviço reemitida, esse edital também vá à praça. Essa eu tenho certeza que também é uma preocupação da população. Beleza, temos o VLT. E quem vai operar o VLT? Certamente não será o Estado de Mato Grosso, não será o governo, será, obviamente, como é no país todo, no mundo, será uma empresa, será contratada por meio de uma parceria público-privada, em que ela será remunerada, como é o sistema de concessão de transporte coletivo, o Estado é que tem que cobrar uma taxa aí, o Estado pode ganhar um dinheiro bom nisso aí. Isso, o Estado vai cobrar uma outorga pela exploração do serviço em 30 ou 35 anos. É importante deixar claro, existem muitas modelagens, a gente estava conversando no intervalo aqui, é importante deixar claro, às vezes as pessoas demonizam, que o VLT ele é inviável pelo valor, mas o VLT também, ele vai nos trazer oportunidades que não existem hoje. Por exemplo, nós estávamos comentando aqui da questão da outorga onerosa do espaço aéreo de Cuiabá, do espaço do potencial construtivo por onde o VLT vai passar, essas vias certamente vão se valorizar e você pode ter um adensamento maior. Por que Cuiabá só pode construir até 6 vezes o tamanho do terreno? Eu acho que esse é um debate que nós temos que trazer a população também. Serra pagou a dívida de São Paulo com isso. Ele mudou um projeto e pagou a dívida de São Paulo. A dívida pública de São Paulo foi paga num projeto, numa ideia aliás, do grande executivo que é José Serra, né? Em Rio de Janeiro, quem conhece o Porto Maravilha, toda aquela reformulação do centro histórico do Rio de Janeiro foi tudo com potencial construtivo. Se ampliou o potencial construtivo para que as empresas pudessem ali edificar e todas as obras de melhoramento foram feitas exatamente com recursos de potencial construtivo. Então o VLT ele pode ser uma excelente alternativa e extremamente viável para Cuiabá. Agora, doutor Carlos, só para a gente amarrar essa conversa inicial que a gente teve aqui a respeito de valor, olha, vai custar mais tanto, menos tanto. Pelo que eu estou entendendo, esses 900 milhões que correspondem ao acordo que está sendo proposto, dentro deles tem 300 milhões de passivo, que é dívida consolidada, dívida já judicialmente reconhecida, quer dizer, o Estado deve à construtora. Não, judicialmente reconhecida não. Existe uma perícia, não tem sentença ainda, Mauro, mas é importante deixar claro. O que são esses 322 milhões? São 3 medições que não foram pagas, são todos os reajustes das medições que não foram pagos também, são variações cambiais que não foram pagas, são valores que estão previstos no contrato e não foram pagos. Não foram pagos lá até 31 de dezembro de 2014. Quando ingressou o governador Pedro Tax, houve essa auditoria para que nós fizéssemos agora, ter a possibilidade de fazer esse acordo. Qual que é o mérito? É importante deixar claro também, qual que é o mérito dessa discussão judicial e do papel do Ministério Público, da própria Procuradoria que ingressou com a ação? É ter produzido a possibilidade de se fazer um acordo, não lá no padrão, se nós nos recordarmos e voltarmos um pouco no tempo, em janeiro de 2015, o consórcio VLT, a pretensão dele era 1 bilhão e 400. Era 1 bilhão e 400. A mais. A mais. Além do 1 bi. Além do 1 bi que já 66 que havia sido pago, que já está pago, a pretensão do consórcio lá em janeiro de 15 é só pegar as matérias. Sim, era 1 bilhão e 400 a mais. Nós conseguimos então produzir. Que é o resultado da auditoria que eles contrataram, né? Da auditoria deles, que havia lá todos os fundamentos na perspectiva deles e sabe Deus o que seria se nós não tivéssemos do nosso lado também uma auditoria decente como é a da KPMG e o trabalho das instituições, do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, da Controladoria, da Secretaria de Cidade, dos técnicos que trabalharam nesse período todo para produzir um acordo que é muito benéfico do ponto de vista financeiro e da economicidade para o Estado. Bom, então, resumindo a obra, vai custar
600 milhões a mais, efetivamente 600 milhões a mais. Para concluir. Se não houvesse esse passivo, seria 600 milhões para concluir. Isso, é possível dizer isso? Não. É possível dizer isso se desconsiderar o superfaturamento apontado pela CPI. Mas com relação a... Mas explicou o quê? Explicou as duas coisas juntas. Você está querendo separar. Você está querendo fazer validar... É porque a CPI aplicou multas que não existem. E não tinha o pressuposto. A responsabilidade não era da empresa. Isso, não havia o pressuposto que foi colocado pela KPMG em relação às responsabilidades. Se trabalhou num cenário de que a responsabilidade pelas paralisações e pelos atrasos fosse toda a empresa. Aí sim, assim, a nossa premissa foi um documento trazido pelo próprio Estado por uma auditoria que foi contratada. Em relação, Antero, acho que é importante trazer ao conhecimento da população também. Não sei se todos sabem, esse 1 bilhão e 66 foi pago, boa parte dele, se não a totalidade dele, com recursos de empréstimo do BNDES, cujo agente financeiro é a Caixa Econômica. Não sei se a população já sabe, nós já pagamos quase 400 milhões de reais deste empréstimo, sem que o VLT esteja funcionando. Então nós temos aí um apelo pela continuidade imediata dessa obra que é inafastável. Nós pagamos mensalmente, só para ter o VLT do modo como está aí, 14 milhões de reais. Sem funcionar. Sem funcionar. Então, assim, sem esse simplismo do Mauro Camargo, eu fiz conta aqui, sem essa simplicidade do Mauro Camargo, se eles são responsáveis por 32%, eles, validando o raciocínio de 300 milhões, 320 milhões, eles teriam que devolver 135 milhões de reais. Esses 38%, Antero, é em relação a todos os itens que você vai ter que reajustar para concluir a obra. Então, assim, nesses itens... A CPI apurou que eles deram um desfalque de 450 milhões. 68% de responsabilidade do Estado, de paralisar a obra, de não sei o quê, etc. e tal. 32 deles. Se você jogar isso em 32%... Só que não é tão simples. Por exemplo, você tem uma medição... 150 milhões. Você tem uma medição. Em relação a esse passivo, você tem uma medição. Essa medição que foi feita, que nós estamos falando do passivo, essa medição ela foi serviço executado. Então, sobre esse item, não cabe a responsabilidade 68 e 32. Esse compartilhamento de responsabilidade, ele comporta para os itens que vão ser necessários para você concluir a obra num prazo maior. Você vai esticar o prazo. É como você tem uma obra de casa. Você tem lá 20 meses para terminar a tua casa. Vai demorar 24 meses. Aí você vai ter 4 meses a mais de pagamento do serviço de administração do pedreiro, do mestre de obra. Esse, para frente, nós aplicamos o 68/32. E aplicamos também no período de paralisação. Se a população não sabe, é importante dizer, o VLT parado também nesses meses todos, aí ele tem um custo de manutenção que o próprio juiz federal impôs que o consórcio mantivesse, enquanto está fazendo a discussão judicial, mantivesse lá toda aquela estrutura e os canteiros de obras. Só esse custo aí chega a quase 70 milhões de reais. Nós aplicamos lá o 68/32. Aí nós descontamos 32%. E isso aí fica em torno de 45 milhões. O VLT parado, só para manutenção, é quase 1.800.000 a 2 milhões de reais. Então, assim, o custo hoje do VLT parado e de não se tomar a decisão para se retomar a obra o mais rápido possível, penaliza a sociedade. E penaliza também porque você fica com um custo de oportunidade social perdido. Porque a sociedade já está pagando, né? Como você falou, né? E já está pagando. Nós estamos pagando e eu me incluo nisso, Antero. Isso é importante deixar claro. Eu me incluo nisso. Todos nós pagamos impostos. Exatamente. Laís Souza. Ah, que bom. Vou poder perguntar hoje. Hoje o Mauro está perguntando mais que eu, né, Mauro? Bom, vamos lá. A culpa é do Mauro. Tá bom, Laís. Vocês não perguntam mais. Tô brincando, Mauro. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. O procurador, recentemente saiu que a Procuradoria está em busca daquela empresa que teria sonegado os 3 bilhões de reais. Contrapondo isso, né, todo um trabalho de investigação que a Procuradoria fez, um excelente trabalho, a gente tem o Tribunal de Contas querendo ter acesso a dados de exportação que também iria auxiliar nessa questão dessas auditorias, que iria chegar nessa mesma situação, encontrar empresas
fictícias e que fraudaram o fisco. Por que negar esse acesso e qual foi o embasamento para isso? Porque o que se critica muito é que o governo não estaria sendo transparente, escondendo dados do agronegócio. Como que o senhor analisa? Mas é porque o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Então, toda a proteção ao agronegócio. Na verdade, sim, vamos pontuar, e é importante deixar claro. Ali houve uma proteção, não no setor da economia, mas é uma proteção de um direito fundamental, que é o direito fundamental ao sigilo das suas informações fiscais. Em cujas decisões, inúmeras vezes, o Supremo já decidiu ao contrário desse entendimento. Antero, aí me permite, eu concordo contigo em 100% das vezes. Agora nós vamos discordar em 99,9%, 0,1% não vamos discordar. Não é na verdade, eu li o artigo do Eduardo Maon, você leu? Não, eu li a Constituição. A Constituição estabelece claramente, é uma decisão do Luiz Roberto Barroso, de 30 de março de 2017. Essa decisão dele é claríssima no seguinte aspecto. E essa matéria, não achem que isso acontece em Mato Grosso, esse aparente tensionamento entre a autoridade fiscal e o Tribunal de Contas. Não, isso é natural. Há várias outras... Você cita essa decisão há várias outras decisões citadas aqui pelo Eduardo Maon, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Várias outras reiteradas decisões do Supremo. Quer dizer, é evidente que você citou uma do ministro Barroso, que inclusive não se trata do caso, inclusive, em concreto aqui do Estado, porque lá ele veda tudo, né? Mas eu depois eu vou deixar o artigo do Maon para você. Eu conheço o texto, mas eu conheço o texto e nesse aspecto ele se baseou em informações que de fato não conferem com o caso aqui relatado em Mato Grosso. A decisão do ministro Barroso, de fato, ela é perfeita para o nosso caso. A requisição que foi feita pelo Tribunal de Contas é uma requisição genérica por empresa de todas as movimentações da empresa, pegando todas as informações fiscais da empresa. O que o Supremo entende? Não pode ser feita sem um processo administrativo específico para fiscalizar um determinado contribuinte. O Tribunal de Contas não pode acessar dados de forma genérica de todos os contribuintes. Isso está claro na decisão do Luiz Roberto Barroso. Tanto que o TCU, numa decisão dele de novembro de 2016, ele mudou o seu procedimento. O procedimento do TCU agora, ao fazer requisições de informações fiscais da Receita Federal, ele pede os dados de forma anônima, anonimizados. Tanto que o próprio Luiz Roberto Barroso, ele cita na sua decisão, é um mandato de segurança muito recente, e ele cita que, olha, inclusive o TCU já mudou a sua posição em relação a isso. Aí, Antero, é importante deixar claro, solicita essas informações de forma anônima, os dados todos são transferidos para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas audita, e onde ele identificar problemas, ele abre um processo administrativo específico para analisar uma determinada movimentação que ele identificou uma falta de padrão ou uma aparente irregularidade, aí ele abre um processo administrativo específico e acessa aquelas informações. Isso, inclusive, está dentro de um protocolo de cooperação técnica. O Tribunal de Contas da União faz esse procedimento agora. O Tribunal de Contas da União recebe esses dados que o Estado de Mato Grosso tenta negar. Não, Antero. Assim, eu tenho que repor, porque assim, aí são pareceres que foram dados, parecer jurídico da Procuradoria e parecer também da fiscalização da Secretaria de Receita, da Secretaria da Fazenda. É importante a gente deixar claro que a Procuradoria não compactua com qualquer falta de transparência. Porém, nós não podemos orientar um secretário de Estado a praticar um crime. Você liberar informações fiscais de qualquer contribuinte, de um contribuinte individual, liberar a movimentação fiscal de um determinado contribuinte, isso é crime, é um tipo penal. Então, assim, nós temos que ter muita segurança em relação a isso. Todos os dados estão disponíveis, inclusive para acesso pelo próprio Tribunal de Contas e dentro do Tribunal de Contas. O protocolo de cooperação técnica permite que eles façam o acesso anonimizado. Ninguém pode acessar o seu sigilo fiscal, por exemplo, Antero, o seu sigilo fiscal, se não houver um processo administrativo em que aponte lá um determinado fundamento para te investigar.
Do contrário, senão nós vamos viver num estado policialesco, e não é isso que a Constituição determina. Eu sei que nesse momento pode parecer a decisão mais antipática, mas é a decisão, do ponto de vista constitucional, a decisão correta a ser tomada. Então, nesse aspecto, nós não estamos negando o acesso. O acesso está franqueado. Ele acessa, o Tribunal de Contas acessa os dados anonimizados, quer dizer, de forma anônima. Se ele identificar alguma movimentação irregular, ele abre um processo administrativo específico e aí sim ele vai lá e investiga a fundo a fiscalização daquela determinada empresa. Isso aí é perfeitamente possível fazer. O que não dá é para pegar de um período, a requisição foi assim, pegar de 3 anos e meio, de X data até Y data, de um período, todos os dados de todas as empresas e segmentado por empresa, sem que houvesse o apontamento de uma irregularidade cometida pelas empresas. Esse é o ponto, e isso está protegido constitucionalmente. Então, assim, não pode fazer uma argumentação de que o Estado está faltando com transparência. Muito ao contrário, essas informações, elas podem e devem ser acessadas pelo Tribunal de Contas. Eu sou, e digo aqui, de público, o principal defensor que o Tribunal de Contas faça o seu trabalho. Agora, nós temos que ter nesse compartilhamento de informações todas as cautelas possíveis. Nós estamos tratando de um direito fundamental à intimidade. Se houver, e a Constituição só autoriza excepcionalmente essa quebra. Excepcionalmente quando? Quando há indício de irregularidade. Você não pode presumir que um setor da economia todinho está agindo na irregularidade para que você acesse dados de cada empresa dessa. Então, quer dizer, receba os dados de forma anônima, trabalhe esses dados, verifique onde há indício de irregularidade e instaure as auditorias específicas em relação a isso. É disso que nós estamos tratando. E está se fazendo ali, na verdade, uma discussão tremenda que não tem qualquer sentido. Os trabalhos não estão sendo obstaculizados. Agora, o fisco sempre teve essa posição. E tem que ter, porque é isso que é um preceito da nossa democracia, que é a proteção da intimidade. Se não houver qualquer irregularidade, não pode acessar o sigilo bancário ou o sigilo fiscal. Os julgados que o colega traz aí, trata do BNDES. O BNDES é sigilo bancário e nos casos em que tem recurso público, não é sigilo fiscal. É outra hipótese. Onde o Supremo decidiu BNDES. Havia uma discussão dessas empreiteiras que receberam recursos públicos e gastaram lá em Angola, Porto de Marial. Nesse caso, decidiu com relação a uma da Atricom, com relação a todos os tribunais de contas. A Atricom, inclusive, normatiza para que eles querem esses dados. Claro que eles não transferem o sigilo para levar o sigilo lá para a Praça da República. Quer dizer, o sigilo da empresa é preservado. Né? E eu também acredito que o Tribunal de Contas não quer conhecer para fazer propaganda. Olha, a Antero está devendo, etc. E tal. Não deve ser para isso. Até para que essas auditorias o sigilo sejam é preservado. válidas. E assim, nós o Estado fiscal, não conversar com o Estado fiscal é o fim do mundo. Hein? A Receita Federal não ter acesso à Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda não ter acesso aos dados da Receita. Mas aí a administração... O Ministério Público não ter acesso e o Tribunal de Contas não ter acesso, aí é o paraíso. O paraíso para quem quer sonegar. Tanto que para o Ministério Público ter acesso, tem que ter processos administrativos específicos como decisão judicial. Isso está reconhecido. Na verdade, pode parecer que há uma falta de transparência. Não há. O que há, de fato, do nosso lado é uma proteção, inclusive, às auditorias que vão ser feitas, que elas podem, inclusive, serem anuladas pelos interessados. Sem que haja uma dúvida específica e fundamentada sobre um determinado contribuinte, você não pode instaurar e acessar os seus dados. Essa é uma questão que é fundamental. E nós estamos numa democracia e temos que proteger isso. E às vezes, o que parece ser errado é de fato o correto a fazer. Só para encerrar, é o seguinte, os 3 bilhões, como que é o nome da empresa mesmo? Santa Cruz Comércio de Produtos Agrícolas. E quem são os donos? Antero, eu não estou aqui com a relação de proprietários, mas a nossa investigação já está muito próximo do fim. Nós compartilhamos informações já com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma investigação grande em relação a isso. É uma fraude que não envolve apenas essa empresa. Essa empresa ela estava instalada em 3 estados da federação, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. Ela lesou também o fisco de São Paulo. Lá em São Paulo existem empresas, inclusive grandes, que estão envolvidas com essa empresa. E nós vamos ter informações... Mas só essa empresa se beneficiou ou outras pessoas se beneficiaram em função
função da atuação dessa empresa. Isso, esse é o ponto que nós estamos chegando. Nós não vamos ficar apenas com as pessoas que estão no quadro societário da empresa. O nosso objetivo é chegar mais longe. E esse é o trabalho, inclusive, que nós estamos fazendo com a criação desse grupo de recuperação fiscal na Procuradoria de Inteligência e Recuperação Fiscal. Atuar só com papel, a gente já percebeu, e a história prova que não dá resultado. Nós vamos agora, nesse caso, sobretudo aí, dessa empresa que nós mencionamos há pouco, nós vamos chegar e vamos investigar a fundo. Há suspeita, inclusive, que toda essa movimentação tenha sido uma movimentação apenas de papel, para gerar créditos tributários em outros estados. É porque então, o estado tem que cobrar do agro, você não cobra, né? Fraude. E vamos, nesse aspecto, tem o nosso compromisso de desbaratar isso, e já estamos muito próximo, não já das empresas, dos seus sócios, que isso aí, as informações a gente já tem, mas sim de quem se beneficiou dessa fraude estruturada em Mato Grosso, Antero. E vamos divulgar isso, né? Claro, não tenha dúvida. E sobre a questão da divulgação, eu vou até deixar, você me provocou uma boa provocação. Da transparência, né? Republicana a sua provocação, na última vez que estive aqui, e eu me firmei um compromisso contigo e reafirmo aqui, nós vamos divulgar a lista da dívida ativa da Procuradoria. Qual que é o meu receio nesse momento apenas, por que eu não divulgo? Porque ainda o nosso sistema ele não consegue colocar o status dessa dívida. Se ela está suspensa, de repente, uma pessoa é executada e ela tem a garantia, ofereceu a penhora. Então, o débito está suspenso. Eu quero, quando eu publicar a lista da dívida ativa, publicar já com o status. Está suspenso porque tem penhora. Ou aqueles que não têm qualquer garantia do juízo e, portanto, não têm direito sequer a certidão negativa ou positiva com efeito negativo. Nós vamos fazer isso no tempo mais breve possível, Antero. Porque aí a sociedade ajuda a cobrar, né? Não tenha dúvida. E isso é absolutamente relevante. Tá certo. Doutor Rogério Galo, desculpa ter tomado mais tempo do que o senhor se comprometeu conosco. Muito obrigado pela entrevista e pelas suas brilhantes exposições. Obrigado, e o senhor está vendo aí o quê? O que ele te mostrou aí? Ele me mostrou aí que é dia 13 de maio, aniversário de Mato Grosso, 269 anos. Dia 9 de maio, na verdade. Hoje, aniversário de Mato Grosso. Então, parabéns para Mato Grosso aí. Eu sou procurador de Estado com muito orgulho e honro defender esse Estado em todas as instâncias. E quem deu o nome a Mato Grosso foi minha família. Foram os irmãos Arthur e Fernando Paz de Barros. Parabéns para os pais de Muito Barros. Muito obrigado. Eu agradeço, Antero, esse espaço. Estou sempre à disposição. Esse debate em relação ao VLT, sobretudo, eu sei que empolga. E estarei sempre à disposição dos seus canais. Foi esclarecedor, procurador. Muito obrigado. Obrigado, Antero. Obrigado, Mauro. Obrigado, Laís.